Senhores, a fala do senhor Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, foi, a meu ver, uma das coisas mais graves que aconteceram até agora no ano de 2025. E traz à tona uma verdade inquestionável. Para a esquerda, os fins justificam os meios. No último vídeo que postei aqui neste canal, a única coisa que falei sobre a recém-descoberta fraude do INSS e agora dos empréstimos consignados, eu repito, creio que ainda tem muita coisa para vir à tona e que nós só estamos vislumbrando a ponta do iceberg. E creio também que ninguém será efetivamente punido por tal rombo, pelo desvio, até agora, de mais de 90 bilhões de reais do dinheiro dos nossos impostos. Senhores, qual a grande novidade em descobrir-se um gigantesco esquema de corrupção envolvendo o governo Lula-PT, instituições privadas e sindicatos? Toda vez que a esquerda chega ao poder, são inúmeros os casos de suspeita de corrupção que aparecem. Logo, qual a novidade? A única novidade que eu não vislumbro e não acredito é que alguém da esquerda seja real e efetivamente punido por corrupção. Mas voltando à fala do governador da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues, quando ele sugere jogar os corpos dos indivíduos que se opõem às ideologias espúrias da esquerda em uma vala comum, com um trator, ele só falou publicamente o que é uma realidade comum em países onde a esquerda consegue se estabelecer no poder e aparelhar a máquina pública. Veja Cuba, Venezuela, China, a antiga União Soviética, Nicarágua. Em qualquer lugar onde a esquerda consegue se estabelecer e aparelhar a máquina pública, as perseguições contra opositores políticos, especialmente contra cristãos, se intensificam. E a ideologia marxista que norteia a esquerda é coletivista, ou seja, o todo determina a ação das partes. Não existe margem para a individualidade. Aliás, uma frase que se enquadra bem dentro do ideal coletivista da esquerda, onde o Estado é o senhor da vida e da morte, é a seguinte: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Mas, por uma questão de honestidade intelectual, vou relembrar uma fala igualmente errada de 2018 do ex-presidente Bolsonaro, quando ele disse: "Vamos metralhar a petralhada". Senhores, algumas coisas eu critico e acho extremamente perigosas. Comparar-se seres humanos com animais, seja rato, boi, mula, vaca, o que for, e falar-se em exterminar opositores políticos. Logo, naquela época, naquele contexto, a fala do ex-presidente Bolsonaro foi errada e na época eu critiquei muito isso. Porém, eu lembro que naquela época as mídias estamparam em primeira página a fala errada do ex-presidente Bolsonaro. E ele foi chamado de fascista para baixo. E hoje, com o governador da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues, sugerindo que se jogue os corpos de indivíduos de direita em uma vala comum, eu não vejo a mesma repercussão negativa da imprensa, criticando a fala comunista do governador da Bahia. Aparentemente, o que determina a indignação, a crítica, não é o que se fala ou o que se faz, é quem fala e quem faz.
E este princípio vale também para as punições. Mas será que a fala do governador da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues, é um ato isolado? Ou será que existe um padrão dentro da esquerda brasileira de estímulo ao uso da violência contra opositores políticos e até de enaltecimento dos militantes mais violentos? Bem, senhores, um dos grandes problemas da população brasileira é a memória fraca. Logo, vamos relembrar alguns fatos recentes. Em 2018, um indivíduo de nome Manuel Eduardo Marinho, o Maninho do PT, e o seu filho, o senhor Leandro Marinho, empurraram o empresário Carlos Alberto Betoni em direção a um caminhão que passava na rua, frente ao Instituto Lula, onde acontecia uma manifestação da esquerda contra a prisão do presidente Lula na Operação Lava Jato. O empresário Carlos Alberto Betoni sofreu traumatismo craniano, ficou jogado na rua, com sangue para todo lado, e os agressores petistas, pai e filho, saíram do local. Nem sequer deram-se ao trabalho de socorrer a vítima. Pois bem, o senhor Maninho do PT foi preso por determinação do então juiz Sérgio Moro. Mas como estamos no Brasil, o senhor Maninho do PT ganhou liberdade após 7 meses e até hoje, nós estamos no ano de 2025, encontra-se em liberdade, embora exista uma previsão de que ele e seu filho devam ir a júri popular. Mas a grande questão é que, em 2022, o presidente Lula saudou a fidelidade do senhor Maninho do PT por tê-lo defendido nas palavras do presidente Lula, abre aspas, um cara que estava me xingando na porta do Instituto, fecha aspas. Senhores, as complicações de saúde que o empresário Carlos Alberto Betoni teve após a covarde agressão que sofreu por parte do senhor Maninho do PT e do seu filho foram irreparáveis e culminaram em sua morte no ano de 2021, agravadas pela Covid. E ainda assim, o presidente Lula felicita o senhor Maninho do PT, mesmo ciente de que as ações sua e do seu filho culminaram na invalidez e morte do senhor Carlos Alberto Betoni. Um outro caso que demonstra bem que para a esquerda valores valem menos que os fins que eles pretendem alcançar, envolve o senhor Said Tenório, que eu creio que poucos lembrem-se de quem é. Culpa da famosa memória fraca do brasileiro. O senhor Said Tenório era assessor parlamentar de um deputado de esquerda e, na época da covarde ação do grupo terrorista Hamas contra Israel, festejou o fato e ainda fez piada com uma imagem terrível, onde uma mulher que foi capturada pelo grupo terrorista aparecia com as calças ensanguentadas, possivelmente vítima de violência sexual. O senhor Said Tenório escreveu em sua rede social que a mulher havia se achado nas calças, que aquilo era marca de fezes. Senhores, que tipo de ser humano, ao ver uma imagem de uma mulher sendo sequestrada por um grupo terrorista, tem a capacidade de pensar numa coisa dessas? A meu ver, o senhor Said Tenório, assim como o senhor Maninho do PT e o governador da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues, simplesmente foram sinceros o suficiente e verbalizaram, escreveram, agiram de acordo com o que a esquerda realmente é e pretende. A esquerda é violenta na busca pelos fins que pretende alcançar e insensível com o sofrimento de todos os que se opõem aos seus ideais coletivistas e planilhadores, e instrumentaliza um falso discurso
de busca pelo bem comum para acabar com a liberdade negativa dos indivíduos. Mas, mesmo após essa manifestação monstruosa do senhor Said Tenório em relação a uma mulher que foi sequestrada pelo grupo terrorista Hamas, a Fundação Palmares do governo Lula achou por bem recebê-lo e publicar nas redes sociais do governo o tal encontro. Depois, com a repercussão negativa do encontro do presidente da Fundação Palmares com o senhor Said Tenório, o governo Lula-PT lançou uma nota se desculpando pelo fato. Senhores, será que ninguém na Fundação Palmares sabia quem era Said Tenório? Bem, eu espero que tenha ficado claro que a esquerda brasileira busca por um fim marxista, coletivista, pouco importando os meios para alcançá-lo. Tudo o que eu falei para os senhores está ancorado em fatos. E os fatos estão aí, disponíveis para que possam ser pesquisados. E a fala do governador da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues, torna-se mais perigosa pelo fato de ele ter em mãos uma força policial numerosa e o apoio de diversas prefeituras que possuem suas respectivas guardas municipais. E não por acaso, a Bahia é hoje o estado mais violento do Brasil. Mera coincidência. E aqui, senhores, eu termino este vídeo lembrando a justificativa de muitos indivíduos que optaram por servir a governos monstruosos. O que diziam? Só estávamos obedecendo ordens. Que Deus nos dê sabedoria e nos abençoe. Um grande abraço a todos.